Pare de deixar que os outros pensem por você. Isso é urgente demais. Esse é o alerta que eu quero fazer para você. Você que tem desejo de encontrar respostas para a existência, para essa vida. Você que já percebeu que a vida precisa ser algo muito mais do que apenas o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Você que já percebeu que precisa de respostas para a sua existência, para a sua caminhada aqui, para o seu coração, algo que você sente que precisa ser verdadeiramente preenchido. Você precisa parar de deixar que outros pensem por você. Por que eu estou fazendo esse alerta tão incisivo e tão importante? Eu quero começar contando para você algo que eu tenho acompanhado. Eu tenho acompanhado alguns canais no YouTube, são dois deles, Jews for Jesus, Judeus para Jesus, e o outro deles é Highway 53, que é o 53 referindo-se ao Isaías 53. Esses canais, um deles é do Jeff, eles são de pessoas que vivem lá em Israel e eles entrevistam muitos judeus com relação à fé, com relação à compreensão deles e à percepção deles do cristianismo, da fé cristã. E o judeu, como você sabe, como um povo, como um todo, eles não receberam Cristo. Para eles, Jesus não é o Messias. Ele foi apenas alguém que estava enganado, que tentou enganar o povo e por isso foi morto. Então eles rejeitam Jesus. E é muito interessante quando eles vão abordar esses judeus ortodoxos, que são, nós chamamos esses aqueles que seguem a tradição mesmo, que guardam as festas, que estudam o Talmud, estudam a Torá, que é o Antigo Testamento. Então, o que me chamou muita atenção, uma destas entrevistas, foi que ele estava argumentando com essa pessoa a respeito de como o Antigo Testamento apontava para Jesus, citando Isaías 53, que você enxerga ali claramente falando do servo sofredor, porque eles entendiam que esse Messias jamais poderia ser alguém que seria derrotado, mas que ele seria um vencedor político e que levaria o nome de Deus a todas as nações. E os argumentos deles são bons, do Jeff, ele vai trazendo argumentos para aquele judeu estudioso, estudante ali da Bíblia. Quando a gente fala Bíblia para o judeu é só o Antigo Testamento, eles não têm o Novo, eles repudiam o Novo, a maioria deles nem mesmo nunca leu, é como se só mesmo tocar no Novo Testamento, no livro, para eles já é algo assim impensável. Muitos deles têm total aversão à perspectiva do Novo Testamento. Para eles, aquele livro do Novo Testamento é só um livro de pessoas que odeiam os judeus. Muitos associaram o cristianismo e associam até hoje com o Holocausto e tudo que desperta ódio contra os judeus. Então você percebe o quão forte isso é. Mas o que me chamou demais a atenção naquela entrevista foi o seguinte, que ele estava trazendo bons argumentos para aquele rapaz. E ele falou na entrevista assim, o rapaz judeu, ele disse, olha, o que você está dizendo faz sentido, mas eu aprendi com os meus rabinos que o importante não é o que faz sentido, mas que eu devo ficar com a tradição. Porque a tradição é o que nos dá segurança. Veja como o povo de Israel permanece até hoje, porque nós nos apegamos à tradição. Olha que interessante a mentalidade dele. Ele diz, eu prefiro ficar com o ensino do meu rabino, a visão que o meu rabino me passou da Bíblia, do que o que você está falando, mesmo que o que você está me falando aparentemente faça sentido.
Isso me chamou muita atenção. E ele disse assim, porque o meu rabino, ele me ensinou e ele aprendeu isso com o rabino dele, que aprendeu com o rabino dele, e vai indo até na mentalidade deles, até chegar em Moisés. E nesta tradição está a segurança, muito acima do fato dele parar e ler. Teve um outro judeu ortodoxo, numa outra entrevista, esse já contando o seu testemunho de como ele veio à fé em Jesus, veio a entender que Jesus de fato era o Messias, mas ele explicando o seu testemunho incrível. E ele vai dizer assim, que como ele estudava, ele era um estudante, como é que era o estudo? Ele pegava um pequenino trecho, alguns poucos versículos da Taná, que é como eles chamam o Antigo Testamento, e ele pegava para aquele pequenino trecho umas 2 páginas inteiras daquilo que a gente chama do Talmud, que é a tradição rabínica, que foi escrito ao longo dos séculos, né? Foi sendo dada e depois essa tradição oral, que era a forma com que que os rabinos foram interpretando o Antigo Testamento, e depois, lá pelo século 2, 3, 4 e 5, essas tradições orais de interpretação da Bíblia foram escritas naquilo que eles chamam de Talmud. Então ele pegava um pequenino trecho e 2 páginas de interpretação da visão daqueles rabinos ao longo dos séculos daquele texto. Ou seja, muito acima deles entenderem o que está no texto, eles já olham para o texto com toda a interpretação e preconceitos daqueles rabinos ao longo dos séculos. Então isso me chamou demais a atenção, como esses homens estão apegados e estão deixando que todas aquelas gerações de rabinos pensem por eles. Então quando eles chegam diante de um judeu para mostrar para eles como que Isaías 53 claramente fala a respeito de Jesus, aquele que levou sobre si as nossas iniquidades, eles rejeitam essa ideia. Por mais que ela faça sentido, eles rapidamente rejeitam. Por quê? Porque ela não é a visão rabínica. Não é a visão do que os rabinos passaram para eles daquele texto. Embora textos como Isaías 53, Daniel capítulo 9, tantos textos, você vai pegar Salmo 22, falam claramente de Jesus, que ele era o Messias, das profecias cumpridas. Eles preferem abandonar aquilo que faz sentido para ficar com aquilo que é a tradição. E apenas aqueles judeus que conseguem fugir dessa mentalidade, então eles conseguem enxergar Jesus ali nas páginas do Antigo Testamento. E é lindo demais quando nesse processo deles não permitirem ter suas mentes manipuladas pela tradição rabínica, e quando eles se apegam apenas ao texto, eles de repente têm seus olhos abertos e eles enxergam Cristo no Antigo Testamento. É algo simplesmente apaixonante, esses testemunhos de quando eles vêm e começam a dizer, a cada página que eu virava, cada texto do Antigo Testamento, de Isaías, de Jeremias, eu ia vendo Jesus, a nova aliança, um coração agora tirando o coração de carne, de pedra por um coração de carne. É incrível, mas fica comigo que eu quero te fazer entender a similaridade disso com aquilo que acontece hoje no nosso contexto. Da mesma forma com que um judeu ortodoxo coloca a tradição rabínica acima do texto bíblico do Antigo Testamento, muitas pessoas hoje, no nosso Brasil, no nosso contexto, onde hoje você tem 80% das pessoas aqui do Brasil que se declaram cristãos, e desses 80%, 50% católicos e 30% evangélicos. Então eu quero falar primeiro desses 50% católicos. A Igreja Católica, ela tem desenvolveu esse mesmo sistema do judeu. Eles colocam, isso é de maneira clara, isso é de maneira aberta. Hoje você vê isso nos debates, os padres falando abertamente. O magistério, que são os bispos e o Papa, eles estão acima da Bíblia.
As interpretações construídas por eles ao longo dos séculos estão acima da própria Bíblia. Eles dizem, você precisa ler a Bíblia, mas debaixo, usando os óculos das interpretações deles. Porque, afinal de contas, eles também se colocam acima e dizem, fomos nós quem demos a Bíblia. Eles não entendem que a Bíblia foi dada por Deus e que a igreja apenas reconheceu aquilo que já estava na igreja primitiva. Isso aqui é uma história longa, mas você pode pesquisar a história e vai entender que não foi a igreja que deu, mas a igreja reconheceu o que já estava sendo usado pelas igrejas de Colossos, de Filipos, as igrejas que você tem os nomes aqui na Bíblia. Eles usavam e trocavam entre si essas cartas. A igreja apenas reconhece eles. Mas o que eu quero frisar com você é que a Igreja Católica ela trouxe essa compreensão de que o magistério tem a autoridade de interpretar a Bíblia. E as pessoas vão criando esse mesmo hábito de um judeu. Eu frequento a igreja, eu frequento a missa e eu recebo o que a igreja entende da Bíblia, a mensagem que eles me passam. Tanto que você que frequenta uma missa, ou já frequentou, você sabe e percebe que lá você não é incentivado a ler a Bíblia por você mesmo. Porque quem tem a autoridade de interpretá-la? A igreja, o magistério. Você percebe que eles estão fazendo exatamente o mesmo que os rabinos? Eles estão dizendo, não pense por você, eu penso no seu lugar. Deixa que eu te trago toda a minha interpretação bíblica. Percebe como isso é perigoso? E lembra, eu falei, eu vou começar pelos católicos, mas os outros 30% de hoje, de evangélicos, que na sua maioria não entenderam o evangelho, quando você vai perguntar para a maioria dos evangélicos o que é o evangelho, muitos não sabem, a grande maioria não sabe falar sobre arrependimento, perdão de pecados, substituição de Cristo na cruz, propiciação, santificação, justificação. Esses elementos não fazem parte do vocabulário dos evangélicos. Por quê? Eles também hoje apenas olham para o evangelho como quem olha de fora. Eles deixam que os pastores, esses grandes preletores famosos, pensem por eles e o que eles dizem lá no púlpito, eles aceitam, não conhecem e já não se aproximam mais das Escrituras. E esse é o meu desafio para qualquer um de vocês que estão me assistindo aqui, você que quer descobrir algo real e verdadeiro, você que quer viver algo verdadeiro, que está cansado de ouvir tantas coisas, tantas opiniões, e você dizer, eu quero entender de fato o que as Escrituras revelam. Então, o meu apelo para você nesse vídeo é, pare de deixar que outras pessoas pensem por você. Se aproxime da Bíblia sem preconceitos. Todos os testemunhos que você vai escutar, belíssimos, lá no Jews for Jesus e no Highway 53, que depois eu vou deixar aqui para você o link lá na descrição desse vídeo, o link desses canais. Todos os testemunhos de judeus que se converteram foram de judeus que simplesmente pararam, deixaram de lado a tradição e foram ler o Antigo Testamento sem nada, apenas foram lá e começaram a ler, sem nenhum preconceito. E depois leram o Novo Testamento e viram como era perfeito o casamento entre os dois. E assim a fé em Jesus nasceu nos seus corações. Então o meu convite para você é, deixe os preconceitos de lado e se aproxime. No nosso caso, nós nos aproximamos primeiro do Novo. O judeu, tá certo, ele vai lá no Antigo e depois para o Novo. Eu e você nos aproximamos primeiro do Novo. Nós já recebemos a mensagem de Cristo, nós somos o povo gentil. Então deixe preconceitos de lado, deixe compreensões, deixe traumas com falsos religiosos que você certamente já passou e apenas se concentre em ler as Escrituras, porque sim, o texto bíblico ele carrega um sentido próprio.
Não é um texto místico. Quando você abre a Bíblia e vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar coisas místicas ali. Você vai encontrar biografias de Jesus. Os 4 primeiros livros são biografias de Jesus, escritas na perspectiva de Mateus, depois de Marcos, de Lucas e de João, com focos diferentes, mas são biografias da vida, dos ensinos, da morte e a ressurreição. Depois, em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a história da igreja, como que a igreja começou. Jesus sobe aos céus e deixa o Espírito Santo os apóstolos, e como que eles desenvolvem, como a igreja começa, quais são as primeiras pregações, os primeiros desafios da igreja, como que esse evangelho se espalha de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso que tem no livro de Atos. Depois você vai para as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, é onde Paulo vai desenvolver toda uma doutrina, a teologia a respeito da justificação, da graça, da condição do homem de pecador, tudo aquilo que está explicado lá nessas cartas, e depois você vai ter as cartas de Pedro, as cartas de João e Apocalipse. Todos esses textos não são místicos. Esses textos carregam sentido próprio, um sentido lógico. Leia, apenas leia repetidas vezes, com calma, parando para tentar entender o texto, tentar entender a mensagem que o texto trouxe. Leia, às vezes, ajude, busque comentários bíblicos que vão te dizer, olha, essa carta foi escrita nessa época, com esse objetivo, para essas pessoas que estavam passando por essa situação. Entenda o texto, leia por você mesmo, você tem capacidade. Peça auxílio do Espírito Santo, porque se você já recebeu Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo está em você e ele pode te ajudar, com certeza. Ele inspirou os textos e ele vai te trazer a revelação. Não deixe que ninguém pense por você. Agora talvez você esteja dizendo, então o que você está falando para mim é que eu devo abandonar toda a tradição, jogar fora toda a tradição. De modo algum. Não é isso que eu estou te ensinando aqui. Não tem nada a ver com isso. Essa é o tipo da distorção de quando Paulo está pregando dizendo vocês são salvos somente pela graça. Então vem alguém e diz, então vamos pecar para que a graça aumente. É o mesmo tipo de distorção. Não é isso. Quando nós dizemos assim, não deixe que ninguém pense por você, é que o pensamento dos outros, a interpretação dos outros não pode estar acima daquilo que faz sentido. Você precisa ler o texto, ver o sentido lógico do texto, permitir que ele fale com você, permitir que esse texto traga clareza a você e depois tudo aquilo que estiver na tradição, você vai ler, você vai aprender e tudo aquilo da tradição que fizer sentido para aquilo que você viu no texto, você se alimenta daquilo. Você olha o texto, você olha a explicação da tradição, faz sentido. Então eu fico com isso. Por isso que nós não somos devotos de ninguém. Veja, Lutero ou todos os outros reformadores, quando você vai pegar eles, você vai ler e vai encontrar coisas maravilhosas, interpretações incríveis da Bíblia. Você pega Calvino, que simplesmente esquematizou toda a doutrina da reforma, toda a compreensão, e ele é impecável naquilo que ele trata, mas ele também comete erros. Percebe? Então, aquilo que ele trouxe e que faz sentido com o texto bíblico, a tradição absorveu, mas algumas coisas que ele trouxe e não fizeram sentido, a tradição deixou de lado. Por quê? Porque quem que é a razão, quem é o padrão? É o texto bíblico, é a palavra inspirada, escrita pelos apóstolos. Ou seja, eu leio as Escrituras, eu faço dela a minha regra de fé e prática, mas não por isso eu abandono a tradição. Eu caminho escutando homens como Paul Washer, que recentemente eu botei um vídeo aqui no canal falando de um livro dele, como eu aprendo com suas pregações. Paul Washer aprende com Sproul,
R.C. Sproul, um grande mestre, um grande professor. Depois, Sproul se referencia a Martyn Lloyd-Jones, que foi simplesmente uma sumidade lá na Inglaterra, pregando na Catedral de Westminster. Depois você vai encontrar ele se referindo a Spurgeon, e você vai lá e aprende com Spurgeon, escuta suas pregações. E Spurgeon se referencia aos puritanos, que ali você vai ter uma gama de nomes infindáveis de grandes teólogos, e os puritanos que beberam da fonte de todos os reformadores que nós falamos aqui, Lutero, Calvino, e estes, Lutero, Calvino, beberam lá de Agostinho. Você vai lá para o século IV e Agostinho bebeu da fonte dos pais da igreja, que beberam dos apóstolos. Você percebe? Ninguém está falando de abandonar a tradição, de não respeitar tudo aquilo que a história foi nos trazendo, os credos, a construção das confissões, os catecismos, que você vai ter o catecismo de Heidelberg, catecismo de Westminster, coisas preciosíssimas ao longo da igreja. Nada disso os protestantes rejeitam ou jogam fora. O que é a diferença é que nós sempre colocamos o entendimento das Escrituras acima. Nós podemos pensar por nós mesmos. O Senhor Deus colocou o Espírito Santo em nós para que nós avaliássemos e então sim levássemos essas coisas à compreensão, né? Nós temos e devemos fazer o livre exame do texto. Não estamos falando da livre interpretação. Os textos bíblicos foram interpretados ao longo de anos, a compreensão da natureza de Cristo, a compreensão da Trindade. Eu jamais vou desperdiçar, eu jamais vou negar todas essas tradições e essas compreensões, mas eu você nunca deve deixar que outros pensem por você. Você deve sempre fazer o livre exame das Escrituras. E quando você vai interpretar um texto, depois de ter lido, depois de ter examinado exaustivamente ele, então você vai levar isso à compreensão da tradição e ver o que faz sentido com o texto e abraçar. Esse é o caminho se você quer realmente se livrar de amarras e parar finalmente de deixar que outros pensem por você. Esse é meu apelo, que o Senhor abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, é muito importante que você se inscreva para o canal crescer, para ir adiante, curtir esse vídeo. Importantíssimo você dar um joinha aqui embaixo e comentar aqui, comentar algo que você aprendeu, algo que alguma sugestão com relação ao que nós trazemos aqui aos conteúdos, para que a gente possa sempre fazer com que esse vídeo aqui se torne relevante e coisas que carreguem esse mesmo conteúdo aqui que o canal está trazendo para você vão ser mais sugeridas até pelo YouTube, quando você demonstra interesse nesse tipo de conteúdo. Ok? Que o Senhor te abençoe. Viva isso. Pare de deixar que os outros pensem por você. Se aproxime das Escrituras. Leia, estuda o texto, entende o significado do texto e você vai ver como isso vai transformar a sua vida. Até mais. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.